Rodrigo Galberto aqui, esse vídeo ele é muito importante e eu preciso que você assista até o final para você entender tudo que eu vou trazer para você aqui. Presta bastante atenção, mas antes eu quero te pedir, siga o perfil, comente, curta e manda isso para todo mundo que a gente precisa urgentemente tratar desse assunto aqui, porque ele é muito grave. Bora lá. Bom, você deve ter ouvido falar sobre o Felipe Martins, ex-assessor do presidente Bolsonaro, que foi preso no dia 8 de fevereiro de 2024. Vamos lá. Vamos trazer a cronologia do caso Felipe Martins, porque novas descobertas tornam isso uma coisa absurda. No dia 8 de fevereiro, Felipe Martins foi preso na casa da namorada, no Paraná. Qual que era a alegação? A alegação era que o Felipe Martins teria saído do Brasil de forma ilegal junto com o presidente Bolsonaro lá no dia 30 de dezembro de 2022 para ir para os Estados Unidos, tá? Esse seria o motivo, segundo o relatório da Polícia Federal. E presta atenção de onde saiu essa informação. Saiu da coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis. Ele foi quem postou uma matéria, segundo ele, investigativa, que Felipe Martins teria fugido para os Estados Unidos. E uma vez fugido para os Estados Unidos, ele estava tentando fugir da polícia aqui de alguma forma. Só que o Guilherme Amado posta essa matéria e o ministro Alexandre de Moraes usa desta matéria, sim, senhoras e senhores, ele usou de uma matéria jornalística para embasar a prisão do Felipe Martins. E pouco tempo depois que isso acontece, estranhamente, talvez, o Guilherme Amado simplesmente dá tchau para a coluna dele e sai do Metrópolis. Deixa um muito obrigado e vai embora. Ninguém sabe o porquê, ou alguém sabe e a gente não está sabendo. Felipe Martins continua preso e a sua prisão vai durar aproximadamente 6 meses, dentro dos quais, por exemplo, ele chega a ficar numa solitária durante 10 dias, sem luz, por um diretor que descobre-se depois que é petista. Estranho, né? Então, mas nesse meio termo acontecem algumas coisas que a gente precisa trazer aqui. Primeiro, a PGR, não só uma vez, pede a soltura do Felipe Martins, porque, segundo a própria PGR, há dados muito suficientes que Felipe Martins, ele não saiu do Brasil. Como que a PGR se baseia nisso? Em dados, por exemplo, do Uber, que ele pegou quando estava no Brasil, naquele período que disseram que ele estava fora, com dados, por exemplo, de outros aplicativos que ele usou e da própria operadora telefônica dele, que deu os dados dizendo que ele estava aqui. Estranhamente, mesmo com tudo isso, esse habeas corpus cai na mão do ministro Flávio Dino, que mantém a prisão do Felipe Martins. Por que será? Mas agora vem o mais grave de tudo isso que eu estou falando aqui. Com a revelação da delação do Mauro Cid e alguns documentos que constam nessa delação, se descobriu que, aqui é muito grave, não só o ministro Alexandre de Moraes, como também a Polícia Federal sabiam 3 meses antes da prisão do Felipe Martins, dos dados de geolocalização do Felipe Martins. Sim, senhoras e senhores, o ministro Alexandre de Moraes, mesmo com os dados de geolocalização, o que é isso, Rodrigo? São os dados de celulares que provam que ele estava no Brasil, são os dados, por exemplo, da operadora de telefonia, são os dados dos aplicativos que ele usou. Mesmo com todos esses dados, segundo a defesa do Felipe Martins, o Alexandre de Moraes prendeu o Felipe Martins. Isso aqui é gravíssimo, porque a prisão seria porque ele teria ido para os Estados Unidos a primeiro momento. Então, nós vamos prender porque ele tentou fugir, né? E ele pode fugir a qualquer momento de novo. Só que ele, quando decreta essa prisão, ele sabia que ele não tinha ido. Então, ele prende Felipe Martins pelo motivo que ele teria fugido do Brasil, sabendo que ele ficou no Brasil. Entendeu a gravidade disso tudo? Então, o que acontece agora? A defesa do Felipe Martins, através dos seus advogados, primeiro vai entrar com ação internacionalmente. Mas a jogada de mestre que eles fizeram aqui preste atenção, eles arrolaram no processo como testemunhas, né? O ministro Alexandre de Moraes e o diretor da Polícia Federal, Fábio Shaw, o delegado, melhor dizendo, da Polícia Federal, para o caso Felipe Martins. E vocês sabem que testemunha em juízo não pode mentir. Então,
Eles arrolaram os dois para que seja questionado na hora do julgamento. Os senhores sabiam dos dados de geolocalização? Que, segundo os documentos que a defesa tem, eles sabiam. Eles vão ter que responder. Sim, nós sabíamos. E se eles sabiam, a prisão é ilegal. E se é ilegal, eles cometeram um crime. Vocês entenderam a gravidade da coisa aqui? Qual que é a jogada que a defesa do Felipe Martins fez? Mas mais do que isso, vocês entenderam que nós estamos diante, segundo a defesa do Felipe Martins, de um caso gravíssimo de abuso de autoridade, de uma prisão ilegal, de uma tortura dentro da cadeia que o Felipe Martins viveu. Vocês percebem quanto isso é muito, muito, muito grave? E por isso, vocês precisam mandar esse vídeo agora para todo mundo. Comente aí o que você achou e vamos esperar cenas dos próximos capítulos, porque isso aqui é a maior prova de que a justiça brasileira ela está totalmente corrompida, segundo os dados obtidos pela defesa do Felipe Martins. Abraço, tudo de bom, tamo junto.